depois de décadas juntos, um casal chega à conclusão de que não vai seguir mais aquela jornada compartilhada? Eu acho que você tocou em vários elementos na sua apresentação que são essenciais, né? Cada casal tem um processo, cada pessoa, cada indivíduo tem um processo, mas em geral, o que as pesquisas têm demonstrado, que tem uma mudança no cenário, especialmente em relação às mulheres, onde essa situação de dependência em relação ao homem como um provedor está deixando de ser um empecilho para que as pessoas tenham interesses e perspectivas diferentes para a sua própria vida. Antigamente tinha que haver uma convergência forçada porque a pessoa era dependente do marido, né? Eu estou falando especificamente das mulheres, né? Então isso é uma mudança. Então a mulher, ela, por conseguir essa independência, por já ser uma relação colaborativa onde os dois contribuem economicamente, porque a questão sempre foi colaborativa, mas de uma desproporção muito grande. Um entrava com o dinheiro, o outro entrava com o resto. Os cuidados da casa, com os filhos, com tudo, né? Inclusive a preocupação afetiva, né? Então, a tomar pela média das relações. E aí agora mudou, né? Então, olha, eu tenho as minhas formas de me manter. Então, nesse sentido, eu quero ser ouvida, eu quero ser participada das coisas, eu quero participar. E aí tem uma outra questão também, isso que você tocou, da transformação de perspectiva. Na medida que eu tenho os meus ganhos, os meus recursos, eu adquiro uma perspectiva diferente sobre a minha própria vida. E aí, ao ter uma perspectiva sobre a minha vida, pode ser que essa perspectiva caminhe para direções diferentes. Então, aquilo que eu gostava ou aquela pessoa que eu amava no início e que era muito convergente em interesses, começa muitas vezes a se diferenciar. Isso aí não envolve só as mulheres, isso envolve os homens também. É possível que um homem possa perceber que ele mudou, né? Eu não gosto de usar a palavra progresso, porque progresso envolve sempre uma melhoria para pior, para melhor, um ganho. Né? Um ganho. E não necessariamente isso acontece, né? Pode ser para pior, ou pode mudar para outra direção, né? Então não tem um julgamento de valor aí, mas tem uma divergência de perspectivas. E às vezes fica difícil conciliar isso, né? E aí chega esse momento que está cada vez mais frequente, né? Tem essa dimensão da mudança na perspectiva das condições socioeconômicas das mulheres, né? Inclusive o ganho de voz, de fala, de autonomia dentro da sociedade, mas tem essa outra dimensão também, que isso envolve ambos parceiros, inclusive casais homoafetivos, né? Também podem passar por isso. A gente estuda, a gente muda de emprego, os filhos crescem e aí de repente a minha expectativa e o meu interesse, né, na relação muda, porque já que eu não tenho mais a preocupação de cuidar das crianças, dos adolescentes, eu penso assim, poxa, a gente tem que cuidar da relação. E a outra pessoa está acomodada, ou está interessada em determinadas coisas que não me prendem mais, e aí eu vou ficar o quê ali? Né? Eu vou ficar fazendo o quê? Sofrendo? E essa é uma grande questão para muita gente. É muito difícil, né, gente? Assim, né? O mundo mudou. E eu entendo que nessa mudança houve uma evolução do divórcio. Ontem eu estava lendo essa matéria, antes de liberar essa página, e comentando que eu me recordo bem que quando eu era criança, por volta de 6, 7 anos, você perguntava numa sala de aula quem era filho de pais separados, e esse número era pequeno. Você achava ali numa sala de 30, 35 alunos, 2, 3 que tinham pais separados. Aí você vai para a geração do meu filho. Isso já era bem, né, que hoje está com 22 anos, isso já era... Aí quem é filho de pais separados? A coisa já era mais equilibrada, né? Já não se falava, nossa, ela é filha de pais separados. Que era, né? Falava desquitado. Porque isso teve uma mudança legal, né? Existia um tabu em relação ao divórcio, ao desquite, né? Então era assim... Você vai para a sala das crianças de hoje, eu imagino que na sala da Thaís, a Thaís já tem, o que é a filha da Tati, que hoje tem 9 anos, eu ia falar 10, ela é madura, eu sempre envelheço a Thaís. Eu imagino que hoje, nessa geração de crianças com essa mesma faixa etária, a gente já encontra, talvez, menos crianças com pais casados. Sim. E quanto mais velha a Thaís for ficando, mais coleguinhas ela vai ter separados. Porque o início é mais complexo, né? No início da vida ali, as pessoas estão muito próximas do casamento. Né? Então, a tendência de ter muitos pais juntos, né, vai diminuindo à medida que a criança vai crescendo.
os coleguinhas começam a separar. Isso né? me chamou a atenção. Eu me recordo que eu falei, gente, olha, na minha época era tão pouco, né? Sinal que eu acho que sinal dos tempos que o mundo mudou, sinal que a mulher se empoderou, que a mulher ganhou mais espaço no mercado de trabalho, como você bem trouxe. Sinal que dessas quebras de tabus que vão acontecendo ao longo dos anos. E que bom que a sociedade pode evoluir nesse sentido e as pessoas podem falar mais o que pensam e o que sentem. E que bom que elas podem agir mais. Eu acho que ainda existem muitos casais nessa faixa etária dos 50 mais acomodados. Muita gente ainda nessa questão emocional, de saúde mental, Justo. tem muito medo da solidão. Eu ia Acho falar que mais que a dependência financeira, né, o Renatinha? Hoje a em dia, dependência né? emocional. Hoje em dia existe uma dependência emocional muito absurda. forte. Isso é uma discussão Ainda. bacana pra gente ter aqui. Ainda, né? Mas eu acho que é uma tendência mesmo que a gente observe que os números estão mostrando. Eu tenho uma história que é interessante, que a minha avó paterna foi muito revolucionária, porque ela já é falecida, mas meu pai teria hoje 87 anos. Então, você imagina há quantos anos tem isso. Ele é o mais velho de 12 filhos. Ela descobriu que, naquela época, que o meu avô tinha outra família, tinha uma família paralela. Nossa. E ela vivia muito bem, ele tinha uma condição boa, eles moravam numa fazenda. E quando ela descobre isso e aguenta isso por um tempo, ela simplesmente passou a mão nesses meninos todos. Meu pai já era casado, veio embora para Belo Horizonte com uma filharada danada e foi ser costureira e recomeçar a vida dela. Olha só. Nossa, coragem, né? Pra época, era um estrondo, né? Pra época, isso ficou super falado na cidade. Mas ela não abriu mão e não achou que ela devia viver numa situação assim. Então, era uma mulher à frente do tempo, né? Era uma mulher muito corajosa, que veio com o próprio trabalho, costurava muito bem, que com o próprio trabalho sustentou esses filhos, que eram adolescentes, alguns jovens adolescentes e outros ainda crianças. E correu atrás de sentir o que ela achava que era o certo, né? Fazer o que ela achava que era o certo. Então, assim, eu admiro muito essa autenticidade que ela teve, essa coragem que ela teve para a época, que não era comum. Sim. E você, Tati? Então, eu acho que eu ainda acrescentaria uma questão que eu acho que é a abertura de possibilidades que a internet trouxe. Porque antigamente, se a gente pensar na época dos nossos avós, vamos pensar, eu sou de São João del Rei, né? Aí, se na época a cidade tivesse 40 mil habitantes, X mil estaria da sua idade ou não era seu parente. Então, o seu leque de possibilidades era menor. Então, aí você casaria ali com aquele que encaixou um pouco com você. Aí você Agora olhava. que eu entendi. Você disse que hoje ela pode buscar um par na internet, é isso? Pode buscar em qualquer lugar Do Você mundo, ter a né? reverência de um relacionamento melhor. Porque ela mais falou, tô aqui lambendo em bira, enquanto a outra ali tá Entendi. feliz, eu vou dar um jeito de ficar Somos feliz quase também. Então, eu acho que bilhões. se a gente pensar, essa geração de 50 mais é a primeira geração que sabe efetivamente mexer na internet e que sabe usar direito, assim, alguns recursos, porque a geração anterior, aos 50, 60 anos, estava ainda pedindo ajuda para os filhos. É verdade. Agora, quem tem 50 anos está super nativa. Então, olha e fala assim, gente, eu sou jovem, eu tenho condições de viver e eu tô vendo um tanto de gente vivendo e fazendo